Gente, porque o presidente Jair Bolsonaro retomou na manhã desta segunda-feira a rotina de trabalho normal no Palácio do Planalto, após ele anunciar no final de semana que se recuperou da Covid-19. Mais cedo, ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro deixou de cumprimentá-los com a mão e disse que está imunizado, mas evitando contato. Sem citar nomes, o mandatário disse ainda que voltaria a trabalhar hoje, pois tem muitos problemas para resolver que outros fizeram e colocaram no colo dele. Abro aspas. Acabaram com o emprego no Brasil e a gente agora vai ter que trabalhar para recuperar. Ainda no cenário político envolvendo o presidente, cerca de 50 sindicatos de trabalhadores da área da saúde, com apoio de uma coalizão de entidades internacionais, apresentaram ontem ao Tribunal Penal Internacional de Haia uma queixa contra Bolsonaro. Eles acusam o presidente de crime contra a humanidade pela condução do governo no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Vou começar com você, Thaís Oyama, agora. Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro não podia fazer uma gestão pior dessa pandemia. Eu acho que pouca gente, entre as quais talvez se encontre o nosso colega Constantino, tem uma avaliação diferente, porque o Bolsonaro deixou às moscas o ministério mais importante neste momento da saúde e no pior momento da pandemia. Ele desinformou a população, ele deu um mau exemplo de conduta na prevenção, ele politizou a crise, ele deixou de comandar a crise, na verdade, né, usando como pretexto aquela decisão do STF que, na verdade, ele desfigurou. E ele disseminou informações falsas, como ele fez agora recentemente, nesse fim de semana, dizendo que ninguém no Brasil morreu por falta de atendimento do coronavírus, o que mostrou que, de fato, ou ele vive numa bolha, ou ele está muito mal informado, ou então ele realmente usou de má fé nessa frase. Mas, daí, a acusar o presidente Bolsonaro de genocídio é fazer péssimo uso da palavra pela segunda vez em 2 meses, né? Lembrando que foi essa a palavra que o ministro Gilmar Mendes usou para se referir à participação dos militares na condução do combate à crise do coronavírus. E lembrando que genocídio quer dizer extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial, religioso, que não foi nada disso que aconteceu, certo? Então, ao vulgarizar e banalizar uma palavra como essa, e mais, usar essa palavra para entrar com uma notícia-crime, que certamente não vai ser acolhida no Tribunal de Haia, esses sindicatos ou trabalhadores da saúde, eles fazem uma ação inútil do ponto de vista prático e deletéria do ponto de vista simbólico, porque ao fazer uma acusação inadequada, hiperbólica e tudo isso, eles acabam por fortalecer o Bolsonaro, que é o alvo deles, e a forma como ele conduziu a pandemia, né, que é uma coisa muito criticável, e eles acabam por fortalecer. Bom, sobre a fala do Bolsonaro, ele vai martelar muitas vezes essa frase de que os governadores não deixaram o povo trabalhar e que por isso que a gente está na situação, etc, etc. Por que ele vai fazer isso? Porque ele já entendeu que a eleição de 2022, ao contrário da eleição de 2018, não vai ser sobre segurança pública, não vai ser sobre corrupção, não vai ser nem sobre antipetismo, ela vai ser sobre economia. Você, Azedo. Eu concordo com a Thaís. Eu acho que houve uma precipitação aí com relação a essa ação. A gente não tem aí uma situação que se configure ainda como genocídio. Isso poderia ocorrer se uma dessas etnias indígenas nossas aí da Amazônia for extinta por causa da pandemia. Se isso acontecer, aí não tenha dúvida que vão processar o Bolsonaro, o general lá da saúde, aí a coisa vai ficar feia. Mas ainda não aconteceu isso, felizmente, né? Então, eu acho que não é por aí. Isso não isenta o Bolsonaro da responsabilidade política com o desastre que nós estamos vivendo em termos de combate à pandemia, e acho que essa narrativa dele de responsabilizar os governadores e os prefeitos pelas dificuldades com relação ao emprego, ela é falsa, ela distorce a realidade. A gente está num platô aí há várias semanas já, acima de 1.000 mortes por dia. Isso é como se caísse 6 aviões da TAM, aquele que caiu lá em São Paulo, lá em Congonhas, por dia. É uma loucura isso. Esse platô está muito alto
e ele vem persistindo, isso é a responsabilidade da descoordenação, da política que foi deliberadamente feita de relaxamento anárquico da quarentena. Enfim, essa responsabilidade ele tem. Mas daí caracterizar isso como um genocídio, eu concordo com a Thaís. Ainda teria que haver uma ação deliberada para eliminar, né, uma etnia, é uma coisa que não aconteceu, né? Isso é um exagero. Ok. Constantino. Bom, em primeiro lugar, Paulo, que bom que o presidente está curado, né? Deu negativo, agora ele pode não só falar que a hidroxicloroquina, no caso dele, surtiu efeito, apesar de que, obviamente, não é uma prova científica, né? E ele pode também abrir mão da máscara, mas mesmo assim, acho que ele vai ser atacado de genocida, por exemplo, por quem está no esporte preferido de atacar o presidente, não importa o que aconteça. Sobre a gestão em si da crise do coronavírus, a Thaís citou o meu nome, né, como se fosse alguém que não concorda com a imensa maioria, que foi péssima gestão, mas eu queria lembrar que só na casa aqui, né, só na Jovem Pan, nós temos vários outros que fazem uma análise diferente da histeria midiática, que tem muita politização. É até curioso falar que o presidente politizou a pandemia quando a gente vê que foi justamente o contrário, né? Então, só para citar os nossos colegas do programa que nos sucede, né, o Guilherme Fiuza, o Zé Maria Trindade e o Augusto Nunes têm uma visão também mais próxima da minha, nesse caso, né, de que há uma politização indevida por parte de governantes, né, governadores principalmente, e da mídia, e por aí vai. Sobre genocídio em Haia, né, dos sindicatos, é difícil até comentar uma coisa dessas, né, porque não é que seja exagero, não é que seja absurdo, é uma das coisas mais patéticas e ridículas do mundo, né? E mostra justamente a banalização de termos, assim como essa turma acusa qualquer um que não é tucano, né, de nazista, de fascista, o que demonstra, inclusive, ignorância histórica, porque não sabe que o fascismo é filhote do socialismo e é parente próximo, todos eles coletivistas ali, estatizantes, que não tem nada a ver com o liberalismo, por exemplo, ou conservadorismo, mas enfim, isso é outro debate. Mas você banalizar o termo genocídio dessa forma é uma coisa que mereceria repúdio de qualquer pessoa minimamente decente e preocupada com a língua, né? Porque esse uso elástico dos termos, ele é perigoso, ele é muito perigoso e ele tem consequências, né? Então, você comparar com o genocídio, a gestão do governo federal num país que o Supremo Tribunal Federal, sim, usurpou muito do seu direito, das suas prerrogativas, sim, e também que gerou ali uma narrativa totalmente contraditória e incoerente de boa parte das pessoas que acusam o presidente e o seu comportamento pelas mais de 80 mil mortes. Ao mesmo tempo, dizem que o isolamento funcionou, elogiando os governadores. Quer dizer, ou teve isolamento ou não teve isolamento no país. E sim, a ideia do isolamento era achatar a curva, ganhar tempo e impedir o colapso do sistema de saúde. Não houve colapso, à exceção de lugares como Manaus e outros que, como lembra o próprio Augusto Nunes, já eram colapsados e a pandemia só externalizou isso, só tornou público, né? Então, calma lá. A imensa maioria das mortes se deu, sim, em condições de isolamento parcial, que é o que todo mundo aí queria, né? E a economia, quando alguém chamava atenção para a economia, era já acusado de ser sociopata ou até genocida. E agora nós vamos ver aí a destruição de empregos e que isso impacta em vidas humanas. Então é um assunto que não foi debatido de forma séria porque havia demagogia, sensacionalismo e politização da crise. Vamos lembrar do ministro da Saúde no começo da pandemia, o seu Mandetta, que agora já está lançando sua candidatura, só revelando a verdadeira carcaça politiqueira por trás daquela máscara e daqueles discursos rolando lero infindáveis, né? Aquilo sim era a politização da crise, né? Ele tirou a máscara não só para a sua despedida, com o rosto colado ali dançando com funcionários, como tirou a máscara de vez agora, né? Mostrando a que veio. Até numa egotrip de que o Moro pode ser o seu vice, né? Então é isso aí que estava tocando a gestão federal durante a pandemia, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, sim, porque comparar, por exemplo, mortes com pandemia com acidentes aéreos ou com atentados terroristas, como muitos fizeram, isso é comparar a laranja com banana. Né? Milhares e milhares de pessoas morrem todo ano já por doenças respiratórias, sem pandemia.
Então, com isso que tem que ser comparado. Se a imprensa ficasse jogando holofote em todos os óbitos causados por doenças respiratórias, eu acho que ninguém nunca mais saía de casa. Então, é preciso tomar algum cuidado com isso. Os números são chocantes? São, ainda que muito aquém daquelas previsões ciência, né, de youtubers que fizeram fama aí, prevendo caos, que não chega nem a 10%, nem a 5% dos números catastróficos imaginados. Agora, ainda assim, é óbvio que choca e é muita gente. Agora, temos que comparar e analisar com uma certa frieza se a gente não quiser cair na demagogia típica dos que fizeram política com a pandemia.